Olá, neste vídeo vamos falar sobre como será o arrebatamento. Eu volto já. Tente imaginar milhares de crianças de até 7 anos desaparecendo no mundo todo. Imagine o pânico que isso irá causar nas pessoas. E entre eles, parte da igreja, que é formada por pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Todos desaparecerão. E isso ocorrerá numa fração de segundos, num piscar de olhos. Veja, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Assim que a chegada da noiva for anunciada, os corpos daqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e serão transformados em um corpo glorioso. Na sequência, aqueles que forem arrebatados durante a subida, seus corpos também serão transformados em um corpo glorificado. Infelizmente, parte da igreja não estará preparada para este momento. A parábola das virgens apresenta a hipótese de que pelo menos metade da igreja vai ficar para trás. Eu apresentei uma pesquisa que, coincidentemente, apresenta essa mesma proporção. Mas é só este texto bíblico que revela esta realidade? Infelizmente não. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Repare que Jesus apresenta a mesma proporcionalidade da parábola das virgens, por 2 vezes ainda, ou seja, a cada 2 cristãos, um só será levado. Há pouco vimos que Jesus virá de forma visível no final da grande tribulação. Já a igreja será recepcionada por Cristo nas nuvens, ou seja, isso é mais uma prova que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. Vamos ler? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra de Deus revela que existem 3 céus: o eporâneo, o mesorâneo e o aurâneo. O eporâneo é onde está a habitação de Deus, o céu dos anjos. O mesorâneo é o céu interestelar, onde habitam os demônios. Por isso que no terreiro de Macumba, o demônio desce, não sobe. A referência de que os demônios habitam as regiões celestiais você encontra em Efésios 6, verso 12. E por último, o aurâneo, céu estelar, ou céu dos homens. Jesus então sairá do eporâneo, passará pelo mesorâneo e entre nuvens irá nos recepcionar no aurâneo. Assim como o noivo vai ao encontro da noiva antes de chegar ao altar, Jesus vem até as nuvens receber das mãos do Espírito Santo a sua amada noiva. Eu já vi muitas pessoas afirmarem que a igreja passará pela grande tribulação. Uns dizem que isso é necessário para purificar a igreja. Agora, existe alguma referência bíblica que justifique esta afirmação? Nenhuma. Já outros dizem que assim como Deus protegeu Noé dentro da arca, Deus irá proteger a igreja enquanto a sua ira for derramada sobre a terra. De novo, existe alguma referência bíblica que justifique esta afirmação? Não. Bom, essas 2 opiniões são tão absurdas que sinceramente não vale a pena nem comentar nesse vídeo. Agora, existe alguma referência bíblica que contradiz esse tipo de opinião? Muitas. Mas primeiro, vamos ver um texto que mostra o que irá acontecer na terra. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. A grande tribulação será horrenda, uma ira ardente que irá assolar a terra. Agora, veja o que diz Paulo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra salvação neste texto, em grego, é soteria, e a expressão para a aquisição da salvação quer dizer que a pessoa não irá passar pelo sofrimento que será causado pela ira de Deus. Além disso,
Soteria fala da salvação completa, e quem experimenta a soteria herdará o reino de Deus, ou seja, será arrebatado. Agora, veja mais um texto que prova que a igreja não estará aqui. Como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Veja como se encaixa perfeitamente com o texto de Isaías 13, verso 9, que lemos há pouco. Quer dizer, onde houver pecador, haverá assolação. Por isso a ira de Deus cobrirá toda a terra. Existe ímpio onde você mora? Pois é, a ira de Deus chegará até a cidade onde você mora. Agora, como a noiva buscou ser fiel a Deus, ela será poupada da provação, que virá sobre todos os habitantes da terra. Ou seja, esta passagem acaba com as duas teorias que apresentei no início desse tópico. Quando diz que a igreja precisa ser purificada, o texto é claro: eu pouparei da provação. Segundo, que Deus irá proteger a igreja enquanto a sua ira será derramada sobre a terra. Como vimos, isso é impossível, pois o texto diz que a provação, ou seja, a ira, virá sobre o mundo todo para provar os que habitam a terra. Quer dizer, a igreja não pode mais estar habitando a terra, do contrário, ela passaria pela provação. Em breve, vamos nos aprofundar nos temas sobre a grande tribulação e a perseguição que ocorrerá neste período. Mas como estamos falando do arrebatamento e da hipótese que a Bíblia nos dá de que pelo menos metade da igreja ficará para trás, vou apresentar alguns textos que mostram que os cristãos que ficarão aqui não serão poupados ou protegidos por Deus, ainda que um dia tenham confessado a Cristo como Salvador. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, vamos ler a partir do verso 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja, o texto fala do servo mau, ou seja, aqueles que um dia confessaram a Cristo, mas não mudaram seu jeito de ser, seus valores, não foram salvos na alma, nas atitudes, no comportamento. E uma característica dessas pessoas é que elas imaginam que a volta de Cristo está longe de acontecer. E o texto no original diz que elas serão separadas e o seu destino será o mesmo dos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, se haverá choro e ranger de dentes, eles sofrerão tanto quanto os ímpios. Agora, veja mais dois textos que contradizem a teoria de que os cristãos serão poupados durante a grande tribulação. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda língua, tribo e nação. Quer dizer, Deus registrou na palavra que o anticristo, Satanás e os seus demônios terão liberdade para perseguir e matar os cristãos. E outro texto ainda diz que essas pessoas serão degoladas. Agora, veja o questionamento a Deus daqueles que foram mortos durante a grande tribulação. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que aguardassem um pouco mais, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, dificilmente os cristãos da grande tribulação vão escapar da morte, pois Deus já sabe até o número daqueles que serão assassinados. Quer dizer, Deus não estará aqui protegendo as pessoas, porque Ele, na pessoa do Espírito Santo, não estará mais na terra. E claro que não estará. Ele conduziu a noiva para as bodas do Cordeiro. Quando eu falar sobre o anticristo, você vai ver que o Espírito Santo, o Consolador, ele é quem está impedindo o mal de dominar e destruir tudo antes do tempo. Quando ele for retirado, e olha o termo, retirado, então o anticristo poderá se manifestar. Os santos da grande tribulação são apresentados na Bíblia através de vários aspectos, desde as características de sua personalidade até os pecados que eles costumam cometer. Mas lembre-se, essas pessoas estão salvas, ou seja, livres do inferno, pois confessaram a Cristo. Porém, o que determinou a sua reprovação, vamos dizer assim, foi o fato de não terem se submetido à palavra de Deus, de não terem acreditado, confiado em Deus. E durante a vida, quando passaram pelas provas, sua humanidade e seus valores mundanos falaram mais alto. No final dessa série,
vou falar sobre isso, das características e dos pecados que podem impedir os cristãos de serem salvos da grande tribulação. E veja que Deus não vai deixar essas pessoas para trás porque Ele quer castigá-las. Não, elas tomaram essa decisão durante a vida. Além disso, elas foram avisadas, mas se negaram a crer. Crer no arrebatamento é sinônimo de esperança para os cristãos. É chamada de bendita esperança, conforme Tito, no capítulo 2, verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa bendita esperança só pode existir se Jesus vier buscar a sua noiva, a sua igreja, antes de começar a devastação mundial. E colocar a grande tribulação antes do arrebatamento acaba com a expectativa da volta de Cristo a qualquer momento. No próximo vídeo, veremos por que a igreja será arrebatada e o que estará acontecendo no céu enquanto a tribulação ocorre na terra. E mais, vamos analisar a profecia bíblica que nos apresenta o período em que o arrebatamento deverá acontecer. Não perca, pois vem muita revelação por aí. Aproveite, assine o canal e clique para receber as notificações dos novos vídeos. Que Deus te abençoe e até a próxima!